Muito bem, vamos dar sequência ao nosso estudo da administração direta. Ficamos de finalizar, completando o conceito de órgão público e trazendo as suas classificações, para entrar no dia de hoje nas entidades autárquicas, para já começarmos a indireta. O conceito de órgão público hoje tem um parâmetro que chegamos a mencionar na Lei 9784 de 99, a tal unidade de atuação. Denominação essa que se afina muito àquela lição doutrinária de Eli Lopes Merelli, Centro de Competência, Diogo de Figueiredo, Universalidade Reconhecida. Quer dizer, até aí a gente foi, né? Muito bem. Como trazer algo mais? Pergunta básica que pode ser útil para todo e qualquer conceito de toda e qualquer matéria do mundo jurídico. Como se cria? Perguntar a gênese do negócio sempre vem de bem numa conceituação. E, diga-se passagem, é uma múltipla escolha bem tradicional, né? Como se cria órgão público, lei, decreto, resolução, portaria, medida provisória. Como se cria órgão público? A resposta é constitucional, artigo 48 de nossa Constituição, inciso 11. O 48 cabe ao Congresso Nacional com sanção do Presidente da República. Então pode parar, já dá para perceber que é lei, né? Cabe ao Congresso com sanção do Presidente, estamos falando de lei. Olha o inciso 11 do 48. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Ministérios e órgãos. A redação é infeliz, porque pode vender a ideia que ministério não é órgão, né? Olha lá, ministério e órgãos, né? Pelo amor de Deus, ministério é um órgão. O ideal seria ministério e demais órgãos, né? Tudo bem que é um dos órgãos mais importantes no Executivo Federal, ok? Os ministérios. Mas falar ministérios e órgãos, o desavisado pode até achar que ministério não é órgão. Eu peço então a sua atenção, porque com certeza o é. Então, com base no 48.11, como se cria órgão público? Através de lei. Obviamente, medida provisória tem força de lei. Eu posso criar órgãos públicos por medida provisória, não vejo problema nenhum, havendo a tal urgência e relevância, ou pelo menos não esquecendo de escrever urgência e relevância, né? Porque a relação com fato já é bem questionável nas medidas provisórias, né? Então, é uma unidade de atuação criada por lei. E aí eu gostaria de trazer uma informação doutrinária. Penso que todo e qualquer concurso, você tem que ter sempre um tripé para... um tripé para apoiá-lo, né? Dividir em 3 partes o conceito é sempre o ideal. Então já temos unidade de atuação, criado por lei, e vem uma informação para concluir essa ideia. A máquina administrativa, ela é cheia de tentáculos, né? Já deu para perceber nos quadros que já fizemos, né? E que em relação ao primeiro setor, nós temos a direta, a indireta, várias entidades na indireta, dentro da direta vários ministérios, secretarias, departamentos. Então ela vai se subdividindo para melhor realizar as suas funções. A verdade é essa, eu vou criando compartimentos para cada um assumir uma tarefa específica e de uma melhor forma atender o interesse público. Essa subdivisão sempre teve um nome tradicional no direito público brasileiro, que é a chamada descentralização. A descentralização é inerente a toda estrutura de organização administrativa brasileira, ok? Até mesmo no direito constitucional, quando se fala em algo até mais radical, que é a criação de novos entes da federação, né? Muito se fala até em descentralização territorial, né? Aparece mais um município, aparece mais um estado. Quer dizer, então a descentralização é absolutamente inerente a essa figura. No entanto, a descentralização faz nascer uma nova pessoa jurídica. Falou em descentralização, falou no aparecimento de uma nova pessoa jurídica. Por exemplo, em âmbito constitucional, o novo município. Em âmbito do direito privativo, uma nova autarquia, uma nova estatal. Isso é uma descentralização. Lá na ponta, o produto é uma nova pessoa jurídica.
Então percebam, nós afirmamos que o órgão público não é pessoa jurídica. Então, descentralização não é a expressão adequada para órgão público. Se eu falo descentralização, vou imaginar que vai aparecer uma pessoa jurídica. De repente vem um órgão que é uma unidade de atuação e não uma pessoa jurídica. Então tiveram que criar uma denominação paralela à descentralização para explicar a criação do órgão. E aí apareceu a tão conhecida também desconcentração. A desconcentração, que aliás, mais uma vez insisto, é também uma questão muito comum de concurso público, né? Dê a diferença de descentralização para desconcentração. E a diferença é o produto. A diferença é o resultado da brincadeira. O que nasceu ali? Na descentralização, uma nova pessoa jurídica. Na desconcentração, um órgão público. Então, a desconcentração é um processo administrativo gerador de órgãos públicos. Essa é a ideia. Então eu posso dizer que o órgão público é uma unidade de atuação criada por lei por força de um processo de desconcentração. É um ótimo conceito de órgão público. E se quiser dar uma engordada, podemos dizer que órgão público é uma unidade de atuação com base na 9784 de 99, no seu artigo 1º, parágrafo 2º, 1, assim define. Criada por lei, por força, aí bata por extenso, da Constituição da República Federativa Brasileira, lá já foi para a 5ª linha, pô, né? Não escreva por extenso 1980, porque aí também já é demais, né? Mas bota os 4 numerozinhos, por que não, né? Constituição de 88, não, 1988, ok? Por meio de um processo administrativo de desconcentração. Pô, aí um ótimo conceito. E se quiser fechar, porque eu também não vejo mal nenhum, acho que todo e qualquer conceito do direito administrativo fecha assim, dizer que para melhor atender o interesse público. Né? Afinal de contas, tudo que eu faço na máquina é para melhor atender o interesse público. Aí eu teria uma 4ª perna, né? Órgão público, uma unidade de atuação, sem os enrolates, né? Criada por lei, por força de um processo administrativo de desconcentração, para melhor atender o interesse público. Pô, conceito excelente, completíssimo, de órgão público, ok? E a gente não decora nada, apenas procura guardar, né, uma espinha dorsal, um tripé que vai dar a base para qualquer conceituação. Tá certo? Visto o conceito, eu gostaria de passar para a classificação do órgão público. Classificação é uma dor de cabeça para quem faz concurso público. Porque é uma matéria totalmente teórica, muitas das vezes não presta para nada, né? Depois que você passar, virar profissional, você nunca mais vai olhar para classificação nenhuma. E o pior ainda, cada autor dá a sua, né? O cara até para dizer que o livro dele é diferente, ele inventa uma palavrinha diferente, é a mesma coisa que o outro está falando, né? Mas com um dizer diferente. Então, e para examinador, isso que é a nossa maior tragédia, é moleza fazer múltipla escolha com classificação, né? Você não vai ser nem da área, pô. Me dá qualquer matéria aí, ô Luiz, faz com a prova aqui de oceanografia. Pô, me arruma uma classificação em qualquer. Pronto, eu com base, a classificação tal é. Aí eu jogo o bando de nomezinho que a classificação oferece e eu pergunto qual é deles aquele ligado ao enunciado. Aí mata qualquer um, pô. Por isso, eu vou lhe chamar a atenção. Cai em concurso público classificação. Tá? Olha aqui, o Rio de Janeiro já teve um concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro, que a pergunta foi: qual o conceito de órgão público? E qual a sua classificação na escala governamental, que é uma das classificações mais importantes que se tem de órgão público. Então, vejam, a prova discursiva, Ministério Público do Rio de Janeiro, o cara perguntou classificação. Então, é muito difícil, realmente, esse particular. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou criar classificação nenhuma. Como eu acho que isso não presta para nada, eu vou no rei. Tá? Nessas horas, eu vou no rei. O saudoso rei, Eli Lopes Meirelles, e até hoje está no seu livro, oferece 3 classificações. Então, eu vou trazer 3 classificações com base na doutrina de Eli Lopes Meirelles. E a primeira classificação é a mais importante de todas, que foi a cobrada na MP. Só que o Eli fala quanto à hierarquia. O MP chamou escala governamental. Você vê que é a mesma coisa, né? Escala, hierarquia, né? O contexto é o mesmo. O MP usou a expressão escala governamental. O saudoso Eli usa a expressão hierarquia. E temos 4 órgãos públicos nessa classificação e vamos colocá-los já hierarquizados, ok? Lá no topo da pirâmide hierárquica, o órgão público independente.
órgão público independente. Depois você desce para o órgão público autônomo. Independente, autônomo, superior, terceira figura, superior, independente, autônomo, superior, e fecha com subalterno. Independente, autônomo, superior e subalterno. Nossa atenção é sempre para o poder executivo, né? O direito imperativo estuda o poder executivo. É claro que você pode pegar essa classificação e jogar para o legislativo, jogar para o judiciário, ok? Mas é bom lembrar, ela foi feita para o poder executivo. Então percebam, numa rápida colocação, órgão público independente no Executivo Federal, Presidência da República. Quem manda no Executivo Federal? Presidência da República. Claro. E olha, coloca aí por similaridade, Governadoria do Estado e Gabinete do Prefeito, né? Governadoria do Estado e Gabinete do Prefeito. Estão aí os órgãos públicos independentes do Poder Executivo, de acordo com o ente da Federação. E peço sempre, em provas de Procuradoria de Município, não me fale prefeitura, ok? Você vai entrar pelo cano se você escrever prefeitura, como prefeitura é prédio, ok? Para o direito, o que interessa é o que está dentro do prédio. O que está dentro do prédio é o gabinete do prefeito. Esse é o órgão público independente. Povão fala prefeitura, você não é povão, você é bacharel, ok? Lembro sempre, bacharel não vai a banco, vai a instituição financeira. Povão vai a banco, ok? Então é a mesma coisa aqui. Povão vai na prefeitura, você vai no gabinete do prefeito. E olha, faz diferença. O examinador olha, e o cara está na prefeitura ainda e tal. Olha, esse aqui já fala gabinete do prefeito. Então, faz diferença, ok? É o nome correto a ser utilizado. Agora, é bom lembrar que como órgãos independentes, nós temos também Congresso Nacional e seus similares, né, nos estados e municípios, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal. Olhando para o Legislativo, né, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal. E um alerta para o município também. Pelo amor de Deus, não me fala Câmara dos Vereadores. Isso é um horror. Ela não é deles. Tudo bem que eles acham que é deles. Eles fazem o que querem. Mas ela é nossa. É Câmara Municipal. Não tem isso no Câmara 2. Alguns falam de, menos mal, né? Vereadores. Mas o nome não é esse. O nome é Câmara Municipal. Tá? Você desce aqui no metrô na Cinelândia, tem a plaquinha assim, Câmara de Vereadores. Oh, pelo amor de Deus, menos mal. Se fosse 2, ia ser pior ainda, né? Mas, enfim, é Câmara Municipal. Isso também faz diferença quando o examinador pega o cara escrevendo Câmara de Vereadores, Câmara dos Vereadores. É Câmara Municipal. E no Poder Judiciário, traga o tribunal que você quiser. Todo e qualquer tribunal é um órgão independente. Todo e qualquer tribunal é um órgão independente. TJ é um órgão independente, STJ é um órgão independente, Supremo é um órgão independente, Conselho Nacional de Justiça é um órgão independente. Agora lembro que, saindo dos 3 poderes da República, onde normalmente eu vou achar os órgãos, né, onde mais eu poderia achar, lembro que existem órgãos públicos independentes fora dos poderes, e que não estão ligados a nenhum deles. Mais chamativo, que muitos se preparam para concurso, é o Ministério Público, né? Quer o federal, quer o estadual. Ministério Público é um órgão público independente e não está vinculado a poder da República nenhum. E ao lado do Ministério Público temos outro, no mesmo status que o Ministério Público, que é o Tribunal de Contas. Tribunal de Contas também não está vinculado a poder nenhum, apesar de desde criança pequena na faculdade eu ouvi falar que o Tribunal de Contas é órgão auxiliar do Legislativo, mas ele não é auxiliar do Legislativo, ele auxilia, é bem diferente do que ser auxiliar, o Legislativo no controle parlamentar. Ele é um órgão independente. E nos livros de direito financeiro hoje não há mais discussão quanto a isso. É pacífico o entendimento, que é um órgão independente. Agora, tome cuidado, que é quase pacífico nos gabaritos de concurso, que ele é um órgão auxiliar do Legislativo. Chega a ser uma curiosidade, ok? Os examinadores ainda não evoluíram como a doutrina já evoluiu e ninguém mais, não vejo mais nenhum curso de direito financeiro, onde você estuda a fundo o controle externo, né? Feito com auxílio do Tribunal de Contas.
que afirme que o Tribunal de Contas é um órgão que integra o Legislativo. Ele não integra, ele está fora, ele é um órgão independente, tanto quanto o Ministério Público é um órgão independente. Então percebam, eu gostaria de trazer uma expressão de Diogo Figueiredo nessa conclusão. Eu tenho 3 poderes e 5 órgãos independentes. Essa conta não fecha, né? 3 poderes e 5 órgãos independentes. Vamos olhar para a União? Presidência da República, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, STJ, Tribunais Regionais Federais, enfim, o Poder Judiciário, ok? Ministério Público Federal e Tribunal de Contas da União. Então, Diogo de Figueiredo, desde 1988, afirma: a Constituição de 88 abandonou a tripartição dos poderes. Porque eu tenho 5 órgãos independentes. Ela abandonou a tripartição dos poderes. Não existe mais tripartição de poderes no Brasil. Você mata qualquer um ao falar isso, né? Professor de constitucional, então, são os primeiros a caírem, né? E você também, com 0 na prova, né? Ao falar um negócio desse. Tá? Por isso que, atenção, quem está dizendo não é Luiz quem está dizendo é Diogo de Figueiredo Moreira Neto, os maiores ativistas da América Latina, ok? E mais, já que já acabou a tripartição do poder, o que é que nós temos então, professor? E aí ele usa a expressão, temos o Estado policêntrico. Estado policêntrico. Chega numa prova, meu amigo, PGE aqui do Rio de Janeiro, que isso é perfeitamente cobrado, né? Ele fale do Estado policêntrico. Pô, você levanta e vai embora, indigna. Ah, toma essa porcaria aqui, desisto e tal, né? Dá vontade de fazer isso. Vai dizer que você nunca viu uma questão de concurso que não dá vontade de fazer isso, né? Porra, meu irmão, que isso, né? Enfim, o que é o Estado policêntrico? São polos de decisão independentes, do qual no nosso país temos 5. 3 ligados aos poderes da República e 2 fora. MP e Tribunal de Contas. E o Diogo foi um dos maiores defensores da independência dos tribunais de contas, né? Existe um parecer do Diogo Figueiredo sobre o tema, se não me engano, a pedido do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, e estancou qualquer dúvida, com certeza é um órgão independente. Então essa é a ideia do Estado policêntrico, polos de decisão. E olha, dependendo da forma como você enxerga o estudo das agências reguladoras, você pode botar muito mais aí desse rol de 5 órgãos independentes. Sabe por quê? Olha só, na aula própria eu vou fazer uso desse artigo, mas vamos lá, na lei criadora da Anatel. A lei criadora da Agência Nacional de Telecomunicações é a 9472 de 97. 9472 de 97 é a lei criadora da Anatel. Até hoje não temos uma lei geral sobre a agência reguladora, né? Por isso que eu estou fazendo uso de uma delas, tá? Senão, obviamente, iria na lei geral. Só que ela não veio. Vá no artigo 8º da 9472 de 97, 1997, 9472, artigo 8º, cria a Agência Nacional de Telecomunicações. Vá no parágrafo 2º do artigo 8º da lei da Anatel. Olha, isto que eu vou ler no parágrafo 2º do 8º da lei da Anatel, você fecha o olho e usa para qualquer agência reguladora, porque é basicamente doutrina o que eu vou ler aqui. Olha o parágrafo 2º do 8º da 9472 de 97. A natureza autárquica especial conferida à agência é caracterizada por independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica e mandato fixo. Olha, eu acho que são as 3 características que qualquer autor dá para uma agência reguladora: independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica e mandato fixo. Então eu não preciso decorar nada. Se o cara me perguntar o que é uma agência reguladora, eu corro na lei, pode ser até qualquer outra agência, eu corro aqui, omito a lei, porque não está perguntando da Anatel, né? Se for Anatel, você joga logo a lei. E copia o parágrafo 2º. Olha, a agência reguladora é aquela que tem independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica e mandato fixo. E o cara ainda continua, estabilidade de seus dirigentes, autonomia financeira, mas baixa os 3 primeiros do parágrafo 2º do 8º da lei da Anatel. Aí eu te pergunto, isso aqui também não é um polo de decisão? Olha aqui, independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica. Então, meu amigo, viva o Estado policêntrico, né? Se você enxergar a agência reguladora com tudo que muitos enxergam, né? E é bom lembrar que hoje já se tem direito da regulação, né? O negócio não é mais direito administrativo. O negócio cresceu tanto que o direito econômico abocanhou a agência reguladora e depois perdeu para o direito da regulação. Hoje já é uma disciplina própria, o direito da regulação. Ok?
e que tem um trabalho sensacional, mais uma vez, de Diogo de Figueiredo, que é o Direito da Regulação. Editora Renovar. Direito regulatório, se não me engano, é o Direito da Regulação. Acho que é Direito Regulatório. Diogo de Figueiredo, Editora Renovar. E é um livro sensacional. Há um prefácio, ou melhor dizendo, uma introdução de 60 páginas de Luiz Roberto Barroso. Depois vem o Diogo de Figueiredo falando da agência reguladora. É um livro ímpar, ok? E se você ler as 60 páginas iniciais de Luiz Roberto Barroso, você pega essas nossas aulas iniciais e joga no lixo. Porque ele conta exatamente isso, a evolução do Estado gerencial, a saída do Estado executor para virar gerente, ok? E depois que ele coloca todo esse cenário de mudança na Constituição de 88, vem o Diogo de Figueiredo de sola trabalhando a agência reguladora, que é um dos maiores personagens dessa mudança, né? Porque é o que o Estado hoje faz, regular, controlar, fiscalizar. E ali ele defende a deslegalização, que é outra expressão que vende com a beleza em agência reguladora. Ali defende o Estado policêntrico. É um clássico hoje, talvez até que tenha gerado essa independência, direito regulatório ou direito da regulação. Ok? Quer dizer, então veja que o Estado policêntrico pode ser até desconhecido. Mas quando vem o Diogo Figueiredo, começa a abrir a boca, você fala, nossa, o cara tem razão, rapaz, por que nunca falaram isso, né? Pois é, não falam isso. E se você, candidato, defende a tese que não existe mais a tripartição, pô, você é maluco, é zero e tal. Agora quando o Diogo fala, todo mundo, pô, é o Diogo que está falando isso? Meu Deus, ó. Então, trago sempre o Diogo para confirmar essa colocação. Ok? Muito bem. Ainda no órgão independente, gostaria de chamar a atenção para uma informação importante. Como enxergar um órgão independente? Qual a característica que faz de um órgão ser independente? E o parâmetro mais usado é ter o órgão atribuição definida pela própria Constituição. Então vem a Constituição da República, perde o seu preciosíssimo tempo, que ela não tem tempo a perder, ok? E ainda elenca a atribuição do órgão. Então esse órgão é tão importante que a própria Constituição lhe deu atribuição. Então este órgão é independente. Então quer saber quem é órgão independente? Vá na Constituição e procure quais os órgãos que receberam atribuições. Então vamos lá. Por exemplo, começo pelo 48, que eu há pouco citei, inclusive. Olha lá o 48. São das atribuições do Congresso Nacional. Pô, parou, perdeu tempo, elencou atribuições. Congresso Nacional é órgão independente, pô. Artigo 48. Sai do 48, é polêmico, mas volto a insistir na doutrina, é pacífico, bate no 71. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete. E elenca lá 11 atribuições. Claro que o Tribunal de Contas é órgão independente, a Constituição parou, perdeu seu tempo e elencou a atribuição, gente. Esse é o parâmetro. Ele não integra o Legislativo, ele está fora e auxilia o Legislativo no controle parlamentar, porque a própria Constituição elencou sua atribuição. Ok? Sai do 71, você bate no 84. Das atribuições do Presidente da República. Perfeitamente pode-se ler das atribuições da Presidência da República. E você tem no 84 as atribuições do órgão independente do Executivo. Sai do 84, você bate no 92 e seguinte. Olha o 92. São órgãos do Poder Judiciário. Olha lá, todos os tribunais estão ali. E depois desse rol, se você pegar o artigo 101 e seguinte, ele vai dar 2, 3, 4 artigos para cada um dos tribunais. Todos os tribunais ganharam uma seção na Constituição que diz o que cada um vai fazer. Todo e qualquer tribunal é órgão independente. Ok? E sai do 101 e seguinte e vai bater no 129. Olha o 129. São funções institucionais do Ministério Público. São funções institucionais do Ministério Público. E aí me aparece lá 9 atribuições. Ministério Público é um órgão independente, pô. Ministério Público é um órgão independente. Porque tem atribuição dada pela Constituição. Particularmente eu paro por aqui. Mas
chamaria a sua atenção para dois problemas. Primeiro problema, artigo 134, Defensoria Pública. E aí, é um órgão independente? Para a prova da Defensoria Pública, não teria dúvida, né? É o órgão independente mais importante da galáxia. Claro, não tenha dúvida, ok? Mas eu morro de dúvida. Mesmo com a emenda 80, 81 aí do ano passado, que eu ainda não tenho aqui atualizado, eu ainda tenho minhas dúvidas. Né? É 80? Obrigado. Mesmo com a emenda 80, eu ainda tenho minhas dúvidas. De 2014, eu ainda tenho minhas dúvidas se a Defensoria Pública é um órgão independente, até porque ele não elenca atribuição. E eu não entendo isso. Você percebe que esse artigo 134 já passou por uma tonelada de emendas, né? Quer dizer, os defensores tinham uma força danada para conseguir emenda. Agora não consegue escrever direito o negócio, é uma coisa impressionante. Cada hora vem uma emenda, uma remenda, é autônomo. Agora já tem parágrafo dizendo que é autônomo, tem parágrafo dizendo que é independente, e não elenca atribuição, pô. Então eu sinceramente morro de dúvida. Acho que com a emenda 80, cada vez mais difícil falar que não é um órgão independente, tá? Cada vez mais difícil defender essa tese. Para a Defensoria Pública, não pense duas vezes. É um órgão independente, ok? Ela sempre entendeu assim. Aqui do Estado do Rio de Janeiro, você pode até fazer uso da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Eu não estou aqui com a Constituição Estadual, mas existe um artigo na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, acho que é o 69, a confirmar, tá? É o artigo que trabalha da Defensoria Pública Estadual. Aí tem um parágrafo, o terceiro ou o quinto, que repete a redação do 129 da Constituição, por MP. Das funções institucionais da Defensoria Pública. Pô, é isso que eu queria aqui no 134 da Constituição da República, e que não tem, Mas na Constituição Estadual tem. Por favor, depois verifique o artigo, tá? De cabeça tentando lembrar, o 69, parágrafo terceiro ou quinto, que fala das funções, pô, então lá na Defensoria eu pegava a Constituição Estadual, olha aqui, ó, inclusive está aqui, olha, na Constituição, pô, do Estado, parou, perdeu seu precioso tempo e elencou a atribuição. É um órgão independente, mas na Constituição da República não tem, tenho minhas dúvidas, ok? E mais ainda, depois da prova do domingo passado, né, que eu estou morrendo de medo, a Defensoria Pública quer me desempregar, né? Nunca vi na minha vida uma prova da Defensoria Pública sem uma questão de administrativo. Nenhuma. Não caiu nenhuma questão, então tira a porcaria da matéria logo do programa, pô. É maldade, pô. O cara estudou licitação, estudou contrato, estudou desapropriação, estudou tudo para chegar lá e fazer uma pergunta. Nunca vi, inédito, pela primeira vez na história, um provão da Defensoria Pública não perguntou nada sobre direito administrativo. Nada. E não me venham com aquela história de desapropriação judicial por interesse social, que não é administrativo e também não é desapropriação. Quer dizer, então, não perguntou nada sobre direito administrativo. Lamentável, né? Lamentável, só tenho a dizer isso. Então, ainda estou com raiva. Então, cuidado que hoje, mais do que nunca, eu vou falar que não é órgão independente, ok? Não é órgão de coisa nenhuma, tá? E se você conhecer o nosso querido amigo Luiz Paulo, se você quiser aborrecê-lo, você fala exatamente com isso. Defensoria Pública não é órgão independente. Aí ele se levanta, começa a discursar e tal, e não sei o quê. Ele já foi procurador, é defensor geral, né? Ama a Defensoria Pública. E no auge, se você quiser deixar ele mais louco ainda, e você ainda fala assim, e dano nuclear não é risco integral, coisa nenhuma. Aí ele para de falar com você. Eu não vou falar mais com você, eu vou embora. Valeu, um abraço, Luiz Paulo. É impressionante como todo e qualquer defensor, até compreendo, entende que a Defensoria Pública é um órgão independente. Tá? Então tem essa polêmica. Acho até que, de uma forma geral, pós-emenda 80, fica difícil falar que ela não é um órgão independente. Tá? E o outro alerta é o 144, parágrafo 1º. O 144 fala da segurança pública, fala de todos os órgãos policiais no Brasil, está lá no rol do 144. E olha o parágrafo 1º. A Polícia Federal, instituída por lei, como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se a... E elenca a atribuição da Polícia Federal, pô. 4 incisos. Pô, então a Polícia Federal é órgão independente. Que isso, pô? Ninguém fala isso. Pô, mas aí, o parâmetro não é a Constituição, parou, perdeu seu tempo e elencou a atribuição. Ah, o parâmetro é esse. Pô, então isso é incoerente. Classificação é uma coisa incoerente. Classificação é uma coisa incoerente. O que você quer certeza? Não tem certeza nunca, pô. Então, amém. Olha aqui, tem um órgão que cumpre o que se pede para ser independente, mas não é. Não é, pô.
Ninguém diz que a Polícia Federal é um órgão independente. Ninguém. Na escala hierárquica, ela está lá no superior, minha gente. Olha só, ela não é nem autônoma. Ela não está nem no degrau posterior, ela está lá embaixo, ela é órgão superior. Porque, vejam, a Polícia Federal é ligada a quem? Ao Ministério da Justiça. Esse é um órgão autônomo. Que, por sua vez, é ligado à Presidência da República. Esse é um órgão independente. Concordam? Órgão independente, Presidência da República. Órgão autônomo, Ministério da Justiça. Órgão superior, Departamento de Polícia Federal. E olha, faça a mesma coisa com a Polícia Civil, tá? Aqui no Rio de Janeiro. Só que você tira Ministério da Justiça e bota Secretaria de Segurança Pública, né? Tira a Presidência e bota Governadoria do Estado. Órgão independente, Governadoria do Estado. Órgão autônomo, Secretaria de Segurança Pública. Órgão superior, Polícia Civil. Polícia Civil. Ok? Então, cuidado, tem tudo para falar que é órgão independente, mas não é. E por desencargo de consciência, que eu ainda não vi esse problema ser resolvido, o Supremo não bateu o martelo ainda. Olha o inciso 4º do parágrafo 1º do 144, atribuição da Polícia Federal, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. E o Ministério Público quer fazer inquérito. Legal, né? Acho bacana. Para o cidadão, quanto mais coisa o Ministério Público querer fazer, melhor. Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida disso. Agora vai me desculpar, né? Vem com teoria dos poderes implícitos contra um poder explícito que diz que é exclusivo da Polícia Federal fazer polícia judiciária? Não sei. Não sei se dá, não. Não sei se dá, não. Sinceramente, quero mais é que a MP faça inquérito policial. Não tenha dúvida, é melhor para todo mundo. Mas penso que para isso tem que ter uma emenda para alterar o inciso 4º do parágrafo 1º do 144, pelo menos em relação à MP federal, né? Já que eu estou falando de Polícia Federal. Ok? E eu lembro sempre, hein? Esse negócio não está resolvido. O Supremo ainda não bateu o martelo se pode ou se não pode. Ainda há discussão. E claro que numa prova de Ministério Público é evidente que pode. Argumento, se eu posso mais, que é entrar com ação penal, eu posso menos, que é fazer a investigação criminal. E teoria dos poderes implícitos. Se eu controlo a polícia, é evidente que eu posso fazer o inquérito. Se eu entro com ação penal, eu posso fazer a investigação. Então pronto, vamos falar isso. Agora olha aqui, vem com poder implícito contra poder explícito. É forçação de barra, pô, não tenha dúvida, mas enfim. Tomara que assim aconteça. Vocês estão lembrados naquelas manifestações que nós tivemos aí, acho que foi 2013, né? Todo mundo nas ruas e tal, né? E alguns, vamos defender o quê? Contra a PEC não sei o quê, que diziam que era uma PEC que tirava do MP o poder de investigação, né? Eu falei, meu irmão, tem que ser a favor de uma PEC para dar. Não pode tirar porque ele não tem. Né? Aí, entendeu? A manifestação completamente fora do... E o próprio MP alimentando isso, porque, claro, o MP quer dizer que tem esse poder, né? Olha, estão fazendo uma PEC aí para tirar o nosso poder de investigação. Eu falei, vem cá, vocês têm poder de investigação? Aonde? A teoria dos poderes é implícito. Mas peraí, implícito contra o explícito? Tá errado, tem que ter uma PEC para dar a vocês a certeza que vocês podem fazer a investigação, porque não há certeza. A certeza ainda não existe. Ok? Então, muita atenção, cuidado aí. Quando tiverem aula de instituições do Ministério Público, tem aula com o Tenório, sensacional a aula dele sobre o tema, com certeza ele vai defender o poder investigatório. Ele é membro do MP, pô. Ele tem mais é que defender mesmo, pô. Ok? E insisto, para a sociedade é bom, eu sou favorável que o MP faça investigação. Agora, com amparo constitucional, né? Não me force a barra, porque também não dá, né? Então, estão aí os órgãos independentes e como enxergá-los. Ok? Finalizando. Interessante informação. Quando a gente fala em agente público, lá na fase 2, servidor público, o agente político, que é uma variação do agente público, agente político tem o mesmo parâmetro para você enxergar quem é agente político, o parâmetro do órgão independente. Isto é, agente político é aquele que a Constituição parou, perdeu seu tempo e elencou a atribuição. É a mesma coisa. Por isso, vocês perceberam, quando eu li o 84, atribuições do presidente da República. Eu falei, lê-se da presidência da República. Então, olha lá, presidente da República é um agente político, presidência da República é um órgão independente.
Porque para enxergar os dois, o parâmetro é o mesmo, a atribuição dada pela Constituição. Logo, eu posso concluir que quem chefia um órgão independente é um agente político. E esse raciocínio tem amparo em Eli e Diogo de Figueiredo. Quem chefia o órgão independente é um agente político. Os demais órgãos já chamam menos atenção do que o independente, tá? Mas só para não passar em branco, o órgão autônomo, o grande exemplo são os ministérios, né, em âmbito federal, as secretarias em âmbitos estaduais, e para ficar mais interessante ainda, no nosso universo de concurso público, órgão autônomo, é só procurar aqueles órgãos ligados diretamente à presidência, governadoria e gabinete do prefeito. Então, excelente exemplo de órgão autônomo para o nosso universo de concurso público, a AGU, Advocacia Geral da União, pô. É ligada diretamente à presidência da República. Em âmbito estadual, PGE. PGE é ligado diretamente à presidência da República. Órgão autônomo. Procurador-Geral do Estado tem status de secretário de Estado. E, curiosamente, ainda está assim, a Defensoria Pública. Defensoria Pública está ligada ao governador do Estado, à governadoria do Estado. O defensor geral tem status de secretário. Isso tem que mudar, isso vai ter que se adaptar. Se realmente vai se figurar como órgão independente, isso tem que ser alterado. Mas ainda está lá, pega o Diário Oficial do Estado, primeira página. Tem lá secretaria, de repente PGE, Defensoria Pública, olha lá. Isso aí, pô. Órgãos ligados diretamente à governadoria do Estado. Em âmbito municipal, PGM, né? PGM está ligado diretamente ao gabinete do prefeito. Conforme vai descendo, né, a escala hierárquica, vai diminuindo o poder de decisão. No órgão superior, eu elencaria Polícia Civil e Polícia Federal, como ótimos exemplos, há pouco mencionei, né? Polícia Civil e Polícia Federal. E olha um problema, tá? Mas eu vou enfrentá-lo. PFN, Procuradoria da Fazenda Nacional. A PFN está ligada, e aí é que é o problema, ninguém sabe, né? Se é a AGU ou se é ao Ministério da Fazenda. Quem escolhe o procurador que vai chefiar a PFN é o ministro da Fazenda, não é o advogado-geral da União. Se você for numa lei que organiza o governo federal, e está aí até hoje, ela é de 2003, governo Lula, né? Mas ficou os 2 mandatos do Lula, o presidente Dilma é um governo de continuidade, então não mudou, continuou. É a Lei 10.683 de 2003. Essa lei dá toda a estrutura do governo federal. Você quer saber quais são os ministérios? Vem nessa lei. Você quer saber quais são as secretarias ligadas aos ministérios? Venha nessa lei. Você quer saber quais são as atribuições dos ministérios? Venha nessa lei, 10.683 de 2003. Essa lei, no artigo 29, elenca os órgãos que integram os ministérios. No artigo 29, integram a estrutura básica, 2 pontos. Inciso 12, do Ministério da Fazenda. Aí vem Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Política Fazendária, conselho, bando de conselho, e de repente vem Secretaria da Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Opa! Então você pode até me dizer o que você quiser, que ela está ligada à AGU, mas na lei 10.683 de 2003, artigo 29, inciso 12, ela integra o Ministério da Fazenda. E o Ministério da Fazenda é um órgão autônomo. Logo, ela é um órgão superior. Acabou, pô. Ela é um órgão superior. Por força, insisto, não estou inventando, não é doutrina, 10.683 de 2003, artigo 29, inciso 12. Aliás, nesse mesmo artigo, o inciso que fala do Ministério da Justiça, você vai achar o Departamento de Polícia Federal. Olha, Ministério da Justiça é o inciso 14, do mesmo 29. Aí começa, Conselho Nacional de Política Criminal, Conselho não sei o quê, Conselho... Departamento de Polícia Federal, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, Departamento de Polícia Ferroviária Federal.
e sinceramente não sei se existe, da Ferroviária, ok? E olha como incomoda também. Defensoria Pública da União, olha, tá ligado ao Ministério da Justiça, e você ainda fala que Defensoria Pública é órgão independente. Por isso que eu volto a insistir, olha como o negócio é enrolado, ok? É enrolado, são órgãos complicados, Defensoria Pública, as polícias, por força exatamente desse problema, PFN. Então eu volto a insistir, sabe o que é isso? Isso é classificação. Classificação não presta para nada. Então tem sempre furo, tem sempre um buraco, ok? Tem que saber lidar com isso, procure evitar esses exemplos, ok? Muito bem, fechando a classificação quanto à hierarquia, segunda classificação do órgão público. O subalterno, não tenho o que falar, subalterno, o nome já diz tudo, foge aí os nossos interesses, né? Concurso de terceiro grau, a gente não vai para... Órgão subalterno, para dar um exemplo, portaria do prédio público, é um órgão subalterno. Protocolo é um órgão subalterno. É aquele que não tem poder de decisão nenhum, né? Cumpre ordens. O que o cara do protocolo faz? Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Se for mal educado, só faz... Né? Você pergunta, bom dia, ele, aquele silêncio. O senhor sabe me dizer, ele só fica... Então tem isso, né? O desgraçado, mal educado, né? Mas enfim, é isso, não tem poder de decisão, tá? Segunda classificação, quanto à composição. Ela é mais simples. Quanto à composição, temos o órgão simples e composto. Uma pergunta resolve. A pergunta é, o órgão se subdivide em outro? Existe outro órgão na sua estrutura? Ele é composto. E é o que acontece com 99% de nossos concursos. Basta o órgão que você quiser entrar ter o departamento de pessoal, ou RH, como alguns falam, para você ir lá assinar o tão sonhado termo de posse. Olha lá, já é um órgão composto, pô. Agora, você sabe, isso você deve fazer, hein? Ao se inscrever num concurso público, você vai lá na internet, na página do órgão que você quer entrar, e clica assim, organograma. Aí você vai ver que tem uma montanha de órgãos dentro daquele órgão público. Lá na PGE você vai ter setor de dívida ativa, setor de recursos humanos, né? Setor tributário, né? Tem de tudo, setor de licitações e contratos. É isso aí, são vários órgãos dentro de um mesmo órgão. Ele vai se subdividindo. É um órgão composto. O simples é a última subdivisão, né? É o subalterno. O subalterno não se subdivide mais. E a última classificação? A última classificação, quanto ao poder de decisão. Quanto ao poder de decisão. Também temos dois. Singular e colegiado. Singular e colegiado. Uma pergunta resolve tudo. A pergunta é, quem manda? Só isso, quem manda? Quem manda na presidência da República? O presidente. É um órgão singular. Quem manda na Polícia Civil? O diretor da Polícia Civil. É um órgão singular. Quem manda na Defensoria Pública? O defensor geral. É um órgão singular. Quem manda na Assembleia Legislativa? Pô, aí já é um colegiado, né? Maioria, unanimidade, sim, maioria simples, qualificada. É um colegiado. Ok? Quer dizer, então essa que é a indagação a ser feita. Quem manda? É uma pessoa só, é singular. Que no universo dos órgãos públicos do executivo, normalmente é a resposta, né? Normalmente é a resposta. Eu digo normalmente, hein? Porque hoje está uma moda aí de conselho para cá, conselho para lá, né? Se é conselho, com certeza, o órgão não é singular, né? É uma reunião de pessoas que deliberam e decidem. Mas a regra geral, no nosso universo de concurso, então, olhando para a máquina, os órgãos são singulares. E atenção, essas três classificações que eu acabo de trazer, elas não se repelem. Pelo contrário, elas devem ser usadas em conjunto. E você, candidato, tem que conhecê-las. Percebam, volto a insistir. Eu vou para uma prova de uma PGE. Estou acertando tudo. Não errei nada até agora. A banca examinadora está doida para me conhecer.
Chega a prova oral, é a hora. Vamos conhecer esse cara. Oh, parabéns, eu já vejo que o senhor quer ser procurador desde criança pequena, olha que legal. Então me diz uma coisa, o que é a Procuradoria do Estado? E aí você, porra, o que é a Procuradoria do Estado? Aí começa, uma pessoa jurídica, direito público. Ih, meu filho, que isso? Pessoa jurídica é o Estado. Ah, bom, pois é, olha. Meu irmão, você tem que falar na lata. O que é a Procuradoria do Estado? A Procuradoria do Estado é um órgão público do Estado do Rio de Janeiro. É uma unidade de atuação criada por lei pela desconcentração e é autônomo, porque está ligado diretamente à governadoria do Estado, composto, porque se subdivide em vários setores de atuação, dívida ativa, recursos humanos, licitação e etc. E é singular, porque quem manda é o Procurador-Geral do Estado. Isso você tem que ter. E isso você vai fazer o quê? Quando eu entrar em qualquer concurso público, você vai dissecar o órgão que você quer, pô. Como é que você não vai estudar o órgão que você quer entrar, pô? Absolutamente normal, na prova, quer discursiva, quer oral, o cara perguntar sobre o próprio órgão que você quer entrar. Então você tem que fazer isso, ok? E olha, se você ainda não se inscreveu em nenhum concurso, está começando agora, faça isso no órgão que você sonha, pô. Porque aí você tem um paradigma, concorda? Quem sabe um dia faz um outro, peraí, isso aqui eu não sei, mas aquele que eu sempre quis, como é que é mesmo, em autônomo, independente, aí você vai lembrar tudo, pô. Porque classificação entra por uma orelha e sai pela outra, ok? Se você me virar de cabeça para baixo, eu vou dar essa aula igualzinho, pô, eu dei essa aula há 20 anos, pô. É claro que eu guardei, até porque eu não estaria aqui há 20 anos se eu não tivesse guardado isso, concorda? É evidente. Agora, você vai estudar isso quando? Nunca mais, pô. Então, para você não esquecer isso, pegue o órgão de seus sonhos. Não tem órgão de seu sonho? Pega o que paga mais e faz menos. Eu não vou dizer qual é, né? Vai que o pessoal fica chateado, mas você sabe qual é. Pega o que paga mais e faz menos, que certamente vai ser o seu sonho, ok? Não tenha dúvida, né? 2 férias por ano, recesso, Europa, né? É esse aí, ok? Beleza. E trabalha o cara lá, olha, qual é a classificação dele, pô. Guarde, porque aí você usa como para... Porque se esse é assim, aquele é assado, né? E pelo menos você já tem de onde sair, ok? É um conselho extremamente adequado. E fecha o órgão público com uma bela casca de banana. Imaginem, você vai para uma procuradoria de município, é um excelente concurso aqui no Rio de Janeiro, prova oral, e o cara te pergunta assim, doutor, o senhor falou aqui na prova escrita, estou vendo aqui a sua prova e tal, que a procuradoria do município não é uma pessoa jurídica, né? Não é. É um órgão, né? Perfeito, tradicional, né? Pois bem, então me diga, se a Procuradoria do Município não é uma pessoa jurídica, como é que ela representa o município em juízo? Opa, que isso, senhora? Como é que ela não é pessoa jurídica, como é que ela representa? E aí? A resposta, ela não representa. Ela é o município em juízo. Ela não representa, por isso que ela não precisa ser pessoa jurídica. Ela é o município. É a mesma coisa que a PGE é o Estado, é a mesma coisa que a AGU é a União em juízo. Eu não represento, eu sou. É essa a ideia. Direito civil, teoria da apresentação. Mas eu não estou no direito civil, aliás, graças a Deus. Ok? Então, no direito administrativo, a gente fala teoria da imputação. Essa é a expressão correta. Mas traga apresentação também, que a maioria das pessoas conhece isso pela apresentação. Eu não represento, eu sou. Teoria da apresentação. Ou, insisto, que não pode deixar de faltar na nossa prova de administrativo, imputação. Teoria da imputação. Estou imputado na função. Aliás, é por isso que procurador do Estado não precisa de procuração do governador, né? Para entrar com a ação. Seria um absurdo, pô. Porque eu não represento. Se eu representasse, tinha que ter procuração do governador. Mas eu sou investido na função e minha função qual é? Estar em juízo pelo Estado. Mas imagina, antes de ir ao fórum, passar no palácio para pegar a assinatura do governador e dando uma procuração. E aí, cadê o governador? Está em Paris, jantando. E agora? Vai voltar rápido. Jatinho, vai voltar já, ele está aí, ok? O empreiteiro, amigo dele, está trazendo ele de volta. Fica tranquilo, já ele está aí. Ah, beleza, então amanhã eu passo aí. Beleza, tá show de bola. Aí pronto. É isso, fica tranquilo, ele foi rápido e volta rápido. Quer dizer, então não precisa, porque eu não represento, eu sou. Eu estou, ok? Muito importante tal consideração. E mais um detalhe. Órgão público pode ir a juízo contra outro órgão público do mesmo ente da federação. Pô, tô radicalizando, hein? Do mesmo ente da federação. É possível isso? Vou te dar um exemplo.
Ministério da Agricultura e Ministério do Meio Ambiente. Todo dia estão se bicando, não estão não? É impressionante. No dia que se encontram, beijo, abraço, te amo, colegas de trabalho. Aí acaba a reunião, já saem um para cada lado falando mal do outro e tal, ok? Aí imagine que o ministro do Meio Ambiente vê um projeto da agricultura absurdo e resolve ir a juízo contra esse projeto. E aí, cabível? Não. Porque eles são órgãos. Qual é a pessoa jurídica que estará em juízo? A União contra a União? Que coisa estranha, né? Não cabe, pô. Não tem lógica isso. Quem vai resolver o problema? O presidente da República, pô. Autoridade hierárquica máxima. É simples. Olha aqui, chama os 2 ministros lá. E aí, estão gostando? Estão, carrinho na porta, é legal, né? Tá valendo a pena fazer parte da quadrilha, não quer dizer, da equipe de governo, né? Beleza, então o negócio é o seguinte, querem continuar? Querem continuar? Então, primeiro minha porcentagem. Muito bem, agora vamos continuar com... Olha só, querem continuar? O negócio é o seguinte, parem a discussão. Próxima briga na mídia, os 2 estão fora. Os 2 estão fora, ok? Tá dado o recado. É isso, pô. Você resolve o problema. Agora, leiam José dos Santos Carvalho Filho, dos raros autores que afirma o seguinte, e me traz uma decisão judicial ainda quanto a isso, que os órgãos públicos independentes podem ir a juízo, brigarem entre si, mesmo que do mesmo ente da federação. E se não me engano, o exemplo que ele traz em juízo é uma briga da Câmara Municipal com o gabinete do prefeito. E normalmente o problema é repasse orçamentário. O prefeito tentou emplacar uma lei, a Câmara Municipal não aprovou, o prefeito ficou chateado, virou para o seu secretário de Finanças e falou o seguinte, olha, libera a grana desse mês não, tá? Vamos dar um susto lá na Câmara. Mas não posso, o presidente está aqui na lei orgânica, é obrigatório, todo dia tal, tem que liberar o 12º, não lembra? 12avos para ele gastar. Não interessa, quem manda aqui sou eu, não libera. Acabou, pô. Aí o que faz o presidente da Câmara Municipal? Liga para o prefeito, tem que liberar. Não, vou liberar. Então tá bom, vou pegar aqui o procurador da Câmara Municipal, né? Que não é procurador do município, a Câmara Municipal tem o seu procurador, e vou a juízo contra o gabinete do prefeito. Mas como são órgãos independentes, esses teriam este poder, ok? Para que o prefeito libere a verba obrigatória que está na lei orgânica. Tá? Então, é um dos raros autores que desce esse detalhe, então vale a pena ler José dos Santos Carvalho Filho. Ok? Com isso, fecho o órgão público, fecho a administração direta, e vamos começar o estudo da indireta. Antes de começar pela autarquia, gostaria de fazer também uma colocação introdutória relativo a como se criam entidades da administração indireta. A gente já viu como se cria órgão público, né? Via lei. Como se criam entidades da indireta. E a resposta é a mesma, também é via lei. Também é via lei. Então percebam que quer a desconcentração, quer a descentralização, foi tudo via lei até agora, né? Tudo via lei. Tem descentralização via contrato, hein? Mas dentro do primeiro setor é tudo via lei. Contrato é concessão e permissão, né? Olha lá, é uma descentralização, pô. Só que lá é vínculo contratual. No primeiro setor, quer desconcentração, que cria órgão, quer descentralização, que cria uma nova entidade, é sempre através de lei. Onde está escrito isso para as entidades da indireta? 37 de nossa Constituição da República, inciso 19. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. E logo após o 19 do 37, o 20, depende de autorização legislativa. Em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresas privadas, subsidiárias e controladas. Ok? Então é tudo via lei. Agora atenção, tem 2 tipos, né? Tem a lei específica e a lei autorizativa. Então tem um detalhe importante. E olha, detalhe, hein?
Até a emenda 19 era lei específica para todo mundo. A Constituição de 88 nasceu pedindo lei específica para cada uma das integrantes da indireta. A emenda 19 é que flexibiliza isso e passa a permitir lei autorizativa para as demais. Ou, posso dizer assim, lei autorizativa para as pessoas de direito privado que integram a administração indireta. Porque percebam que para a autarquia, que é a pessoa de direito público, ele pediu lei específica. E muita, mas muita atenção. Há uma diferença imensa em ser criado por lei específica e ser autorizado ser criado por lei autorizativa. Mas a diferença é enorme, ok? Quando é lei específica, e atenção, somente autarquia. Ou vamos abrir o leque. Somente entidade autárquica é criada por lei específica. Somente entidade autárquica é criada por lei específica. Quando eu tenho uma lei específica e a publico, a entidade nasce nesse dia. Não preciso levar a registro de pessoa jurídica nenhum. Basta a lei específica. Até porque a lei específica vai organizá-la, vai lhe dar atribuição. Então, a lei específica, a instituição nasce com a sua publicação, sendo desnecessário levar a registro de pessoas jurídicas, seja ele qual for. Já a lei autorizativa, não acontece isso. Pelo contrário, né? Olha aqui, eu estou autorizando o poder executivo a criar uma estatal. Só isso. Normalmente, existem exceções, tá? Mas normalmente a lei autorizativa é uma lei de um artigo e meio. Artigo 1º, está autorizado a executiva a criar empresa estatal na área X. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data da publicação. Acabou. Aí o que faz o executivo? Pode até desistir de criar, concorda? Pô, não quero mais. Olha lá, a instituição não nasceu, pô. Porque a lei não a criou, a lei autorizou o executivo a criar. Então, se o executivo quiser criar, ele vai ter que se mexer, fazer um estatuto, fazer um regimento interno e levar ao registro de pessoas jurídicas competentes. Se é uma empresa, junta comercial, pô. Se é uma fundação pública de direito privado, é o registro de pessoas jurídicas. Aí ela nasce. Só com registro. Aí ela nasce. Então é muito diferente, né? Lei específica de lei autorizativa. Agora, vamos lá. Tem um problema que está todo mundo fingindo que não existe. E graças a Deus nem o examinador entende, então não vem perguntando, mas até o dia que ele perguntar. Olha só como fecha o 19. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Acabou. Todo mundo para aqui. Mas olha o fecho. Cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Detalhe, essa lei complementar não veio. Não veio, não existe. Mas o examinador, doutor, que lei complementar é essa? Doutor, mas, neste último caso está para quem? Olha, que perguntinha complicada. Pô, peraí. Olha só, cabendo à lei complementar, neste último caso. Literalmente falando, o 19 me traz dois casos. De lei específica e de lei autorizativa, concorda? E aí? Neste último caso, está para as criadas por lei autorizativa? Ou neste último caso, está para a última entidade citada, que é a fundação pública? Examinador, só quando a lei sair a gente vai saber. Realmente, mas eu quero a sua opinião agora. Enquanto a lei não sai, e aí, qual é a sua opinião? Ok? É complicado, pô. Olha, eu conheço 2 autores que falaram sobre esse tema. Para nossa felicidade, os 2 aqui do Rio de Janeiro. Agora, para nossa infelicidade, cada um falou uma coisa. Então, vamos lá, né? Vamos trazer as posições. Gessé Torres, nosso desembargador aqui do TJ, que publicou o melhor comentário à emenda 19 de 98 pela Renovar. E ao comentar esse inciso, ele fez uma interpretação literal e falou que neste último caso é para todas as autorizadas. Então, para ele, para que eu crie uma estatal, para que eu crie uma fundação pública de direito privado, eu tenho que ter uma lei complementar que vai dizer a área de sua atuação.
Aí depois eu vou pedir uma lei autorizativa. Olha a burocracia do negócio. E olha, por que é uma burocracia? Estão lembrados que nós falamos que a Constituição de 88 pediu para o Estado sair da execução? O que estatal faz? Execução. Então olha a interpretação correta. Eu vou dificultar a criação, meu irmão. Eu quero que você saia e vou dificultar que você volte. Por isso eu vou criar uma série de embaraços. Isso aqui é um embaraço, pô. Quer dizer, para criar uma estatal, primeiro tem que ter uma lei complementar dizendo a área de sua atuação. Para depois você pedir uma lei autorizativa de acordo com a lei complementar. Ninguém fez essa lei complementar, porque eles não querem dificultar. Eles querem criar de novo estatal. Porque criar de novo estatal é mais cargo em comissão, ok? Se é que eu posso falar cargo, né? É mais gente para botar lá na quadrilha, ou quer dizer, na equipe de governo. A base do governo é enorme, são milhões de partidos. Qual é a estatal que você quer, partido? Ah, a estatal é sua. Toma, nomeia quem você quiser aí. É isso. Você não vê isso todo dia nos jornais? Com certeza, pô. E aí, o governo agora quer emplacar o Arlindo Quinalha como presidente da Câmara dos Deputados. E aí, qual é a alternativa? Por que a presidente Dilma ainda não fechou o terceiro escalão do governo? Porque tem negociações pela frente. Vota comigo que eu te dou estatal X, te dou estatal Y. Aí você vê que estatal não presta para nada, né, pô? Que isso, pô? É uma empresa para fins econômicos, eu vou entregar na mão de um partido? Para quê? Para botar Paulinhos da vida? Né? Para gerar, né? O clube dos empreiteiros? É para isso, pô. E sempre foi. Por que vai mudar? Ah, mas prenderam. Nós não aprendemos lição. Já joguei a toalha. Acabou. Cansei de falar, vamos ver se a gente aprende a lição e nunca mais aconteça. A gente esquece. Ninguém aprende lição coisa nenhuma. Fazem isso a vida inteira, a gente vê isso todo santo dia, entra governo, sai governo, cada um pior do que o outro, pô. E ninguém aprende a lição. Continua assim, o terceiro escalão vai ser preenchido depois das eleições, se o Arlindo Quinalha for eleito. Com certeza, vamos embora, pega aí, nomeia quem você quiser, para dirigir a estatal que você quer. Qual estatal que você quer? Do Correios? Ah, uma boa estatal, é uma grana, olha só que beleza, ok? Quer dizer, então, fazer o quê? Então isso tem muito, mas é aquela história. A interpretação é essa. Eu vou dificultar a criação. Então o Gessé raciocinou com isso também, quando falou que a lei complementar é para todas as autorizadas. Porém, José dos Santos Carvalho Filho fez uma interpretação sistemática, que dizem sempre ser melhor, né? E o Carvalhinho concluiu que, neste último caso, estaria apenas para as empresas estatais. Neste último caso, desculpa, o contrário, né? Neste último caso, estaria só para as fundações públicas. Desculpem. E, por favor, vamos ser precisos, né? Fundação pública de direito privado. Argumento do Carvalhinho. A mesma emenda 19 altera o 173 da Constituição e pede no parágrafo 1º o Estatuto da Estatal, lei ordinária, que também não veio, que também não apareceu, até hoje também não apareceu, ok? Mas olha o raciocínio dele, peraí, qual é a discussão que você está tendo aqui? Na segunda parte do inciso 19 do 37, quando ele fala de lei autorizativa, ele fala de estatal e fundação. E neste último caso, ele quer uma lei complementar para dizer a sua área de atuação. Peraí, então não tem lógica essa lei complementar pegar estatal, porque a mesma emenda 19, lá no 173, parágrafo 1º, pediu uma lei ordinária definindo a vida da estatal. Então, onde a estatal pode atuar, vai estar na lei ordinária do Estatuto da Estatal. Então, não nessa lei complementar. Logo, essa lei complementar só tem lógica ser para a fundação pública. Só para a fundação pública. E duas informações a mais. Primeiro, tivemos uma prova aqui do TCE do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, múltipla escolha, perguntando isso, e a resposta foi só fundação pública. Detalhe, Carvalhinho estava na banca. Como eu falo, tem autor na banca, chuta tudo para cima, é o livro dele, ok? Carvalhinho estava na banca, ele fez uma múltipla escolha e a pergunta foi exatamente essa: lei complementar está para quem? A alternativa correta do gabarito? Fundação pública, ok? E segunda colocação, procurem projeto de lei complementar 92 de 2004, se não me engano, ou 2000, era governo Lula, né? Governo Lula foi 2003, deve ser isso aí, 2004. Procura projeto de lei complementar 92. É essa a lei complementar do 19.
E que é projeto até hoje. Mas se você lê o projeto, você vai perceber que ele só fala em fundação. Ele não traz estatal. Então, um bom indicativo, né? Melhor até do que a prova do TCE, né? O examinador já tem até um projeto de lei complementar 92, que propõe áreas de atuação só da fundação pública. Então, é uma lei complementar que não está abraçando o estatal, porque estatal vai ficar no estatuto da estatal, que é uma lei ordinária, pedida pela mesma emenda. Então, não tem lógica a mesma emenda pedir duas leis, uma complementar e outra ordinária, para regular a mesma instituição, pô. Então, deixa estatal na lei ordinária, no 73, parágrafo 1º, e deixa a lei complementar do 19 só para a fundação pública. E me parece mais coerente, né? Me parece realmente mais coerente a posição de José dos Santos Carvalho Filho. Mas essa lei não veio. Aliás, nenhuma das duas, né? Então, é aquilo que eu vi falando. Só vamos saber o dia que sair as duas normas. Aí a gente vai descobrir. Ok? Enquanto isso, as pessoas fingem que esse problema não tem. É um problema sério, né, pô? O cara vai me perguntar um negócio desse na prova, e aí? Chega em casa, vê se o seu autor falou alguma coisa sobre neste último caso. Acho que só o Carvalhinho fala. E o GSE não tem nem curso, né? O GSE foi um comentário à emenda 19 que ele publicou. Ok? E olha, o 20 tem problema também, tá? Olha o inciso 20. Depende de autorização legislativa em cada caso. O problema está aqui, em cada caso. A criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como participação de qualquer delas em empresas privadas. Muito bem, pergunto. Em cada caso, está para a criação em si da subsidiária ou controlada? Isto é, Petrobras quer criar uma subsidiária, vai pedir autorização legislativa. Maravilha, cria subsidiária. Petrobras, quer criar outra, vai pedir outra autorização legislativa. Em cada caso. É para cada criação? Ou em cada caso pode ser uma autorização genérica para a empresa-mãe, quando bem entender criar subsidiárias e controladas? É outra questão que também todo mundo finge que não tem esse problema e tal. Mas tem. Até o dia que perguntarem, você entrar pelo cano. Ok? E olha, interpretação histórica. A Constituição fez tudo para o Estado mínimo, pequeno. Então ela fez tudo para dificultar que ele cresça de novo. Então qual é a solução para dificultar crescer de novo? A cada caso. Claro, pô. E é lógico que não foi a solução adotada. Não é essa a resposta oficial. Ok? Mas é essa a resposta correta no meu entender, pô. Se eu fiz tudo para o Estado ser pequenininho, eu fiz tudo para ele não crescer. Então eu vou dificultar que ele cresça, pô. E para dificultar que ele cresça, a cada tentativa de criação subsidiária, o senhor vem aqui e vai pedir autorização legislativa. Não foi isso que foi deliberado. Tivemos a Petrobras como pivô dessa discussão. Na criação da lei da ANP, 9478 de 97, a lei da Agência Nacional do Petróleo, 9478 de 97, o artigo 65 da lei da ANP, 64, para o estrito cumprimento da atividade de seu objeto social que integre a indústria do petróleo, fica a Petrobras autorizada a constituir subsidiárias. Aí, já está autorizada. Acabou. O que aconteceu? O PT, oposição, impetrou uma DIN contra isso. Eu não tenho aqui o número da DIN, mas o Carvalhinho, que trabalha esse tema, inclusive, cita a DIN, tá? O Carvalhinho é bem pontual nessa fase. Ele abre, o que raramente alguns fazem, né? Ele abre um item lá na matéria estatal, né? Subsidiárias e controladas. Ele fala um pouco sobre elas, o que a grande maioria nem fala. E ele traz essa questão. Aí vocês acharão lá essa DIN. A DIN do PT em relação ao 64 da 9478 foi o seguinte. Olha, peço que declarem inconstitucional o artigo, porque o em cada caso do inciso 20 é a cada criação de subsidiária. Está dando um cheque em branco aí para a Petrobras criar subsidiária que quiser. E o Supremo negou liminar. Falando a autorização legislativa, está aí, meu amigo. Acabou. A lei autorizou a Petrobras a criar subsidiária. Então ela vai criar quando ela quiser, como ela bem entender, e não precisa mais submeter ao legislativo essa criação, porque o legislativo, quando fez a 9478, já autorizou. Então a autorização a cada caso é para a empresa mãe criar subsidiária quando ela quiser. Ok? E o PT não esqueceu a derrota, virou o governo. Quando veio a crise econômica de 2008,
para evitar aquele efeito cascata que muitos falam, né? Caiu um banco, ou perdão, instituição financeira caiu uma atrás da outra, né? O que fez o PT? Criou mais 2 outros casos que confirmam que essa autorização é para a empresa mãe. Lei 11.908 de 2009, março de 2009, né? A crise econômica foi outubro, né, de 2008, aí ele fez uma MP que virou lei em março de 2009. 11.908, março de 2009, olha lá o que você vai encontrar. Artigo 1º. O Banco do Brasil S.A. e a Caixa Econômica Federal ficam autorizadas a constituir subsidiárias integrais ou controladas, com vistas no cumprimento de atividade de seu objeto social. Olha aí a autorização genérica de novo. Então eu já tenho 3 casos: Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que confirmam que o em cada caso do 20 é para a instituição maior ser autorizada quando bem entender criar subsidiárias e controladas. E ainda tem uma ADIM do Supremo que negou liminar contra a lei do petróleo. Então tem lei e ADIM que confirmam que o em cada caso não é a cada criação de subsidiária e controlada, e sim um cheque em branco para a instituição maior criar quando quiser. Ok? Então detalhe também no a cada caso aí do inciso 20 do artigo 37. E com isso a gente fecha a apresentação referente a como se criam entidades da indireta. Ok? Agora eu vou trazer cada uma delas. E começo pela autarquia. Então, feita essa apresentação, vamos lá falar da autarquia. E a primeira informação é que esse assunto já foi fácil, já foi mais fácil, tá? Estudar a autarquia hoje está uma confusão danada, por quê? Porque a autarquia virou um gênero. Há um tempo atrás a autarquia era autarquia, acabou, pô. Era uma pessoa jurídica, todo mundo entendia. Agora você olha para uma instituição, não sabe o que é, olha, chuta que é autarquia, porque a chance de acertar é enorme. A autarquia virou um monstro, cheio de tentáculos. Por isso, hoje, a gente já fala entidade autárquica. Entidade autárquica. E olha, a generalização chegou a tal ponto que hoje eu já estou falando em regime autárquico. Pô, aí é mais abstrato ainda, concorda? Porque entidade ainda me vem de uma ideia de uma personalidade jurídica, né? Uma pessoa, mas agora regime autárquico, pelo amor de Deus. Então o negócio ficou muito aberto, ficou muito abstrato, o que obviamente dificulta o estudo. Por isso, preliminarmente, eu vou fazer algo que eu nunca vi em um curso de administrativo, ok? Então muita atenção, porque eu vou tentar relencar um rol de entidades autárquicas. Não vou ousar a falar que é taxativo, evidentemente, mas já estou ousando a tentar fazer um rol de entidades autárquicas. Ok? Então cuidado ao usá-lo, é doutrina falada, professor Luiz Quem, é um perigo, ok? Né? Mas pelo menos estou fazendo, estou sendo corajoso, isso gera um acréscimo de estima por si mesmo, entre aspas, obviamente, ok? Porque você não vai achar isso em lugar nenhum. Então vamos lá. Entidades autárquicas. Primeira, autarquia. Chega a ser o óbvio, né? Me desculpem, mas eu não posso esquecê-la. Daqui a pouco vamos esquecer, daqui a pouco não vai ter mais autarquia no Brasil. Vai ter só as suas variações, tá? E pior que eu não sei nem como falar. Autarquia comum, autarquia tradicional, estrito senso, propriamente dita. Olha, eu não entendo isso, todo curso fala isso, mas já está dito, para que o propriamente dito, né? Mas eu nunca entendi isso, né? Confesso. Mas como tem no nosso mundo jurídico, né? Não sei quem propriamente, pô, já está dito, para que o propriamente dito, mas enfim, sei lá, diga qualquer coisa, tradicional, estrito senso, propriamente dita, comum, amém. Tem que ter, é autarquia tradicional. Muito bem, aí começam as variações. Fundação pública de direito público. Não é fundação autárquica, como a gente falou, né? Olha lá. Fundação pública de direito público é uma autarquia, pô. Então, primeira variação, fundação pública de direito público. Terceira entidade autárquica, primeira comum, a segunda fundação pública de direito público, terceira, agência executiva. Não pegou, não colou, mas tá aí. Quarta figura, aí pegou e decolou, né? Agência reguladora. Agência reguladora.
Quinta figura, conselhos que controlam profissões regulamentadas. Salvo a OAB. Salvo a OAB. Agora, CREA, CRA, Ordem dos Músicos, todos são entidades autárquicas. A OAB dá uma pernada nos demais, né? E faz questão de se tornar uma coisa que ninguém sabe dizer o que é. Não sei se estão lembrados. Antigamente ela falava que ela era uma associação sui generis. Sensacional, né? A associação já é um nada, né? A associação sui generis é um nada ao quadrado, né? Quer dizer, pô, mas o que você é, OAB? Eu sou uma associação sui generis. Aí depois conseguiram do ministro Eros Grau no Supremo Tribunal Federal, e acho que esse é o último nomezinho que apareceu para ela, que ela é uma instituição ímpar no cenário nacional. E o Eros Grau ainda escreveu assim, olha o preconceito, hein? Não se confundindo com essas que se falam autarquia de regime especial. Uau! Então, olha só, não sou autarquia, a única coisa que eu entendi, né? Agora que era uma instituição ímpar, não sei o que é. O ministro podia dizer pra gente se é ímpar de direito público ou ímpar de direito privado, já ajudava, né? Já ajudava, mas nem isso ele quis dizer, só falou que é ímpar. Então se vira aí, meu irmão, uma instituição ímpar. E olha, não se confunde com essas que chamam por aí de autarquia de regime especial. Então o que a OAB é, ninguém sabe. E ela agradece. Porque já que ninguém sabe, quando interessa, eu sou de direito privado. Vai ver se a OAB faz concurso público para contratação de pessoal. Vai ver se a OAB faz licitação para comprar prédio novo. Olha que beleza. Agora, quando interessa, eu sou de direito privado. Vai ver se ela não quer Justiça Federal, né? Ela vai ver. Né? Então, olha, é triste, porque uma instituição que assina pedido de impeachment age dessa forma, né? Ela tinha que ser a primeira a exalar ética e moralidade. Se ela assina pedido de impeachment, que o presidente faz lambança, ela tinha que ser clara no que ela é, mas não interessa. Não interessa para ser clara. Lamentável, né? Quero dizer que não é ranço político, nunca me candidatei a nada, nunca votei em ninguém, inclusive, então não tenho carimbo nenhum na minha carteirinha lá, nunca votei, mas isso me desagrada. E eu adoro a OAB, tá? Eu sou inscrito na OAB, apesar de não advogar, quer dizer, eu dou parecer, né? Mas enfim, mas me desagrada muito. Uma instituição que deixa claro que se quer que não se saiba o que ela é, né? Isso é muito feio, diga-se passagem. Mas os outros conselhos são. Por isso, pode botar aí, conselhos que controlam profissões regulamentadas. Então, vamos lá, autarquia comum, Fundação Pública de Direito Público, agência executiva, agência reguladora, conselhos que controlam profissões regulamentadas, autarquia associativa, usando uma expressão do Carvalhinho. Autarquia associativa. Ela está ligada à lei de consórcio público. A lei de consórcio público, 11.107 de 2005, 11.107 de 2005, exige que quando você cria um consórcio público, você cria uma pessoa jurídica para a gestão do consórcio público. Essa pessoa jurídica pode ser de direito público ou de direito privado. Mas se for de direito público, é uma autarquia. A lei de consórcio público, uma vez constituído o consórcio público, exige que se crie uma pessoa jurídica para tocar o consórcio público. E ela me dá uma alternativa, ou de direito público ou de direito privado. Quando ela for de direito público, é uma entidade autárquica. Por que isso? A 11.107 de 2005 exige essa criação. Logo no artigo 1º, olha lá. Parágrafo 1º do artigo 1º da 11.107. O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Da primeira vez que eu li isso, eu falei, opa, mais uma pessoa de direito público no Brasil. A associação pública. Eu nunca ouvi falar na minha vida. Ok? Então eu passaria a ter a atuação direta, ente da federação, autárquica, fundação autárquica e associação pública. Só que aí, continuando a ler a 11.107, olha o que ela nos fala no artigo 16.
O artigo 16 da Lei de Consórcio Público altera o Código Civil brasileiro para acrescentar a associação pública no 41, que elenca as pessoas de direito público. E, para minha surpresa, não criou um inciso novo. Alterou o inciso 4º, que falava em autarquia, e passou a dizer assim, autarquia, vírgula, inclusive as associações públicas. Aí a ficha caiu. Opa, não é mais uma nova pessoa jurídica, é mais uma nova autarquia. Mais uma entidade autárquica. Ok? Então, como a Lei de Consórcio Público, no artigo 16, altera o 41 do Código Civil brasileiro e não cria um inciso novo para a associação pública, e sim a coloca no inciso 4º, que falava de autarquia, ainda me bota uma vírgula depois de autarquia, inclusive a associação pública. Pô, então a associação pública é uma autarquia. Então o consórcio público, quando criar uma pessoa de direito público, está criando uma associação pública que nada mais é do que uma entidade autárquica. Ok? 41, que foi alterado pela Lei de Consórcio Público. E quer um exemplo? E que não é fácil não, porque o consórcio público, gente, não decolou como a gente esperava não, tá? Mas eu vou te dar um exemplo muito importante. A APO, ou APO, como queira, a Autoridade Pública Olímpica. A APO, ou APO, chamada de Autoridade Pública Olímpica. A Autoridade Pública Olímpica é fruto de um consórcio público entre a União, Estado do Rio e Município do Rio. Para que essa Autoridade Pública Olímpica, APO ou APO, viabilize os Jogos Olímpicos no Brasil. Ela foi criada pela lei, em âmbito federal, pela lei, está aqui, 12.396 de 2011. A 12.396 de 2011 cria a Autoridade Pública Olímpica, a APO. E, na cláusula 9ª da natureza jurídica, a APO terá forma de associação pública com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica. Então está aí um consórcio público importante, viabilizando os Jogos Olímpicos no Brasil, com natureza autárquica. Cláusula 9ª, colocada em vigor, o protocolo de intenções, que é o nome que se dá, pela 12.396 de 2011. Me desculpe se você trabalha na APO, mas eu acho que é a coisa mais inútil que eu já vi na minha vida, né? Eu não vejo a APO fazer nada. É incrível. Incrível. Eu só vejo o prefeito para um lado e para o outro aí, dizendo que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí quando o bicho pega, a APO aparece e tal. Não, vamos sim despoluir a Baía de Guanabara. Sim, vamos sim e tal, né? Gente, o problema da Baía de Guanabara é 1 metro para baixo. Ele pode até parecer que está limpinha, ok? Mas se você mergulhar de cabeça, você vai bater em alguma coisa. Mas não tenha dúvida. E a quilha dos barcos vai bater em alguma coisa. Esse negócio não vai dar certo, vai ser uma vergonha. Vai ser uma vergonha. Vai ter gente perdendo medalha porque bateu em alguma coisa. Você não vê a poluição da Baía de Guanabara. Ela está 1,5 metro abaixo, 1 metro. É uma coisa impressionante, pô. Né? E olha, eu sei isso porque eu li jornal, pô, só isso. Os jornais são os caras, os técnicos estão falando. Olha, tá limpinha. Tá não, meu irmão. Mergulha de cabeça ali pra você ver, ok? E o barco tem aquilo lá. Olha, é impressionante, ok? E o novo secretário aqui do Meio Ambiente já falou que despoluir a Bahia. Olha, não tô sabendo disso não. Como não? O senhor atual secretário, mas não tô sabendo, sinceramente. Mas não vai conseguir 80%? Se eu conseguir 20%, vai ser bom demais, né? Aí veio a APO essa semana, ela apareceu na mídia, né? O cara lá falou, não, vai ver sim, tá, que eu saiba, tá tudo em andamento. Aí o que está em andamento? Não sei. Quer dizer, então, sinceramente, eu não vejo a APO funcionar, mas ela foi criada. Agora, deve ter cargo em comissão, que é uma beleza. Deve ter cargo. E eu só estou falando que não me deram um, né? Também que se me desse um, eu ia ficar calado, claro, falar que é uma função fundamental para viabilizar os jogos, ok? Mas que deve ter de gente mamando ali é uma coisa impressionante. Desculpa a expressão, ok? Mas, com certeza, cargo em comissão você vai encontrar na Autoridade Pública Olímpica. Enfim, está aí um bom exemplo, né, de consórcio público com pessoa de direito público. 7º exemplo. Eu vou parar por aqui, tá? 7º exemplo. Porque esse realmente é para parar e jogar toalha. Empresa estatal prestadora de serviço público.
Que isso, professor, você está maluco? Não, vou botar na conta do Supremo. Não vou botar na minha conta, não. Estaria maluco se eu defendesse isso, ok? Empresa estatal prestadora de serviço público. Olha, minha gente, lamentável. Lamentável. Mas olha só, vou lhe contar uma coisa. Quando a gente chegar em empresa estatal, a gente vai ver hoje que o grande barato em concurso público não é mais perguntar a diferença de empresa pública para sociedade de economia mista. Que, claro, é uma questão importante, tem que estudar e pode cair. Mas o barato, e olha, já tem uns 5 anos isso, o barato hoje é perguntar a diferença de empresa estatal, seja ela qual for, prestadora de atividade econômica para prestadora de serviço. É isso que está caindo em concurso hoje em dia. Tá? E o que está acontecendo? Estão pegando a estatal que presta serviço público e estão empurrando para o lado do poder público. Porque presta serviço público. E estão pegando a estatal que presta atividade econômica e estão empurrando para o lado da iniciativa privada. É isso que estão fazendo. E, às vezes, com incoerências. Mas, amém, é o que estão fazendo. Estão radicalizando. Isso é um perigo, ok? Mas é aquela velha história. Candidato, está na dúvida? Então faz o seguinte. Qual é a estatal que ele perguntou? Atividade econômica? Não sabe a resposta? Então reformula a pergunta. Se fosse uma empresa privada, o que eu responderia? Olha, a chance da resposta ser certa é enorme. A mesma coisa aqui, estatal prestadora de serviço público. Aí, candidato, sabe a resposta? Não. Então reformula a pergunta. Se fosse o poder público, o que eu responderia? Chuta, isso, que a chance de acertar é enorme. E numa dessas, o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal resolveu dar à empresa de Correios e Telégrafos, ST, agora eu estou na dúvida se foi na decisão da imunidade, foi imunidade tributária, na imunidade tributária, deu a ST imunidade tributária. Foi o ministro Carlos Veloso. Aí perguntaram assim para mim, mas ministro, onde é que está? ST é uma estatal é uma pessoa de direito privado. Como é que ela tem imunidade tributária? Mas está lá na Constituição. Na Constituição? Aonde? Ué, lá no artigo 150, lá, parágrafo 2º, que estende imunidade tributária a entidades do governo. Pô, vamos lá, corre lá, 150, parágrafo 2º. A vedação do inciso 6º, a linha A, que é a imunidade tributária, é extensiva às autarquias e fundações. Pô, no estatal não está aqui, menino, está assim, aonde? Aí, aonde? Em autarquia. Como em autarquia? Bom, em autarquia. Estatal que presta serviço público é entidade autárquica. Aí você, que isso? Que isso, menino? Mas ele falou, pô. Falou e está nos livros e amém, está todo mundo repetindo. E ele ainda falou assim, a minha posição que vem de longe, e eu com todo respeito digo de longe do direito administrativo, ok? Afirma que a estatal que presta serviço público é a espécie do gênero de entidade autárquica. Por isso tem imunidade tributária. E aí, fazer o quê? Então, olha só, os tentáculos de entidades autárquicas hoje perderam totalmente o limite e até uma pessoa de direito privado, porque estatal é pessoa de direito privado, não me interessa que preste serviço público. E é rotulada como entidade autárquica para ter imunidade tributária. Pô, é lamentável, né? É lamentável. É estranhíssimo. Fazer o quê? Perdeu o rumo. Perdeu o rumo. E vai me desculpar, entre Supremo Tribunal Federal e a crítica de Luiz Quem, até eu vou ficar com o Supremo Tribunal Federal, não tenha dúvida, pô. A paciência. Ok? E depois deu precatório também para a ST, né? A ST também já tem precatório, pô. E precatório é para fazenda pública, pelo amor de Deus, é só para pessoa de direito público. Mas amém, o Supremo também mandou dar. Então isso está acontecendo, inclusive na jurisprudência. Por quê? Porque presta serviço público. Então vai para o lado do poder público. Ok? E bota aí 3 pontinhos, etc., outras figuras. Eu não fecho esse rol, não ouso a fechar esse rol. Já é uma ousadia colocá-lo, né? Tome cuidado, então, com essas colocações. Muito bem, apresentado isso, tem o quê? Alguns minutinhos ainda? Tem? Então, apresentado isso, eu queria chamar a atenção para o seguinte. Eu vou trabalhar autarquia comum, que é a base de tudo, né? Não posso deixar de citar. Vou trabalhar fundação pública, de direito público, até para fazer uma relação com a de direito privado, que sinceramente acho fundamental hoje em dia. E vou trabalhar a agência reguladora, né? Que é a figura mais importante. Eu não vou poder, não tenho tempo hábil, né? De se comentar todas as outras. Agora, aquela história, de certa forma, se eu trabalhasse só autarquia comum, eu já estaria trabalhando todas elas, né? Porque as outras são variações, com uma peculiaridade aqui e outra colar, né? Então eu vou começar pela autarquia comum. Há milhões de anos eu venho usando uma questão do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro, isso foi em 91, perguntou ao candidato, até a pergunta fácil, quais as diferenças entre uma autarquia
e uma empresa pública. Pô, uma é de direito privado, outra é de direito público, né? De certa forma, era uma questão fácil. Mas para dificultar, ele colocou assim na questão, abordando no mínimo, aí pediu para o candidato abordar no mínimo, personalidade jurídica, regime do pessoal, finalidade, forma. O desgraçado ainda falou no mínimo, olha só o que ele queria isso tudo. Forma e privilégios fiscais e processuais. Ok? E o que eu faço? Já há muito tempo, eu aproveito todas essas questões e coloco autarquia, fundação, estatal. Eu pergunto tudo isso para todas elas, ok? A gente vai começar com a autarquia, trazendo todas essas respostas referentes à autarquia. Depois eu estendo para a fundação, para a empresa pública, para a sociedade de economia mista. E atenção, candidato ligado, ele olhou e falou, eu quero no mínimo isso tudo. Mas no mínimo. Então ele queria mais. Concorda? Aborde no mínimo isso daqui. Então ele queria mais. Ele não quer só isso aqui. E eu vou dar mais 4 perguntas. E chega que já está bom demais para concurso público, ok? Sobre todas essas entidades. Vamos perguntar, além disso tudo que está aqui, vamos perguntar natureza jurídica dos bens, que é uma indagação muito importante. Forma de acesso, que ele pergunta regime jurídico, mas não pergunta como se entra, né? Forma de acesso, licitação fundamental, né? Se elas são ou não obrigadas a licitar, ok? E responsabilidade pelos danos de seus agentes, que é outra questão que vive caindo em concurso público. Então são 4 questões complementares além do quadro, ok? São 4 questões complementares além do quadro que a gente vai trazer para todas elas. Vamos trazer natureza dos bens, forma de acesso, licitação e responsabilidade. É o que eu me recuso a falar responsabilidade civil, né? Eu prefiro falar só responsabilidade, porque senão o pessoal do civil fala que a matéria é deles, né? E não querem que eu dê aula de responsabilidade do Estado, que é brincadeira, né? Brincadeira, porque obviamente a gente bate, né? A gente fala uma coisa e a gente fala outra. Raramente o direito civil e o direito privativo falam a mesma língua. Ok? Posso fechar? Posso fechar? Então a gente fecha por aqui, próxima aula a gente completa o quadro com autarquia, fundação e agência reguladora. Até lá, foi um prazer.